Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre regra de três composta. Bem, nós vimos na aula passada, na regra de três simples, que existem dois tipos de regra de três. A simples, com apenas duas grandezas, e a composta com mais de duas grandezas, com três ou mais. Nós temos também a regra de três com grandezas diretamente proporcionais e com grandezas inversamente proporcionais. Lembrando que duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas aumentam juntas e elas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui. Então hoje nós vamos colocar na prática e entender como funciona isso tudo na regra de três composta. Se você não viu o vídeo de regra de três simples, volte lá, porque existe uma base boa para a gente entender melhor essa aulinha aqui, tá bom? Então, vamos colocando a mão na massa. E não se esqueça de fazer a inscrição no nosso canal, gente, para que esse nosso projeto de ensino possa atingir mais gente, ok? Então, vamos lá? Bem, basicamente a regra de três é então um cálculo que envolve mais do que duas grandezas, tá? Então, nós teríamos que ter aqui três ou mais grandezas. Bom, vamos dar um exemplo aqui, ó. Um ciclista percorreu 150 km em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 400 km pedalando 4 horas por dia? Bem, gente, nós temos aqui que ele faz 150 km em 2 dias pedalando 3 horas por dia. Então nós colocamos tudo alinhado aqui, ó. A quilometragem que ele faz, o tempo que ele leva para fazer essa quilometragem e a quantidade de horas que ele pedala por dia. Depois ele afirma o seguinte, ó, em quantos dias, ou seja, ele quer saber em quantos dias, nessa coluna aqui nós temos um X aqui, faria uma viagem de 400 km, então eu coloco aqui nessa coluna aqui, ó, abacate debaixo de abacate, quilômetro debaixo de quilômetro, dias debaixo de dias e hora por dia debaixo de hora por dia. Então vejam que ele faz 400 km, pedalando 4 horas por dia. E ele quer então saber em quantos dias ele faria essa viagem, ou seja, esses 400 km, se ele pedalasse esse tanto aqui, de 4 horas por dia. Observe então que nós vamos fazer agora uma relação sempre com a coluna do X. Se ele faz 150 km, ele vai levar 2 dias. Agora, vamos imaginar que ele vai fazer mais quilômetros. Evidentemente, ele vai precisar de mais tempo. Ou seja, quanto mais quilômetro ele percorrer, mais tempo, mais dias ele vai levar para fazer essa viagem. Agora vocês vão esquecer essa coluna aqui, gente, dos quilômetros, porque nós vamos pensar na coluna da quantidade de horas que ele vai precisar pedalar por dia. Eu devo lembrar que toda e qualquer relação de regra de três composta é sempre baseada na coluna do X. Então, quando a gente for montar a flechinha dessa coluna aqui, eu vou precisar relacionar com a coluna do X. Então vamos pensar assim, ó. Se ele leva 2 dias para fazer uma viagem, pedalando 3 horas por dia, será que ao pedalar 4 horas por dia, ele vai levar mais ou menos dia? Essa é a pergunta. É muito simples. Se ele pedalar mais horas por dia, evidentemente ele vai precisar de menos dias, gente. Então eu tenho uma grandeza aqui inversamente proporcional a essa grandeza dias aqui. Bom, agora que eu já estruturei as flechinhas, que é o mais importante, eu só preciso colocar aqui, ó, na montagem. Então, para resolver é muito fácil. Vejam que é só copiar essa coluna do X, como ela se encontra, exatamente igual aqui, gente, o 2 sobre X do lado esquerdo, e do lado direito eu vou multiplicar essas colunas conforme essas flechas vão se apresentar aqui, ó. Então, vejam só. Vamos copiar a coluna do X, como ela está, 2 sobre X, e o sinal de igual. Bom, depois de colocar o sinal de igual, nós vamos pensar assim, ó. Se essa coluna aqui é diretamente proporcional à coluna do X, eu vou copiar exatamente como ela está, só colocando um traço de fração aqui. Então, o 150 está em cima e o 400 embaixo. Eu copio aqui o 150 em cima e o 400 embaixo. Observe que essa coluna aqui, ela é inversamente proporcional à coluna do X. Logo, ela tem que ser copiada aqui, ó, invertida. Ao invés de ter 3 em cima e 4 embaixo, eu vou botar o 4 em cima e o 3 embaixo. Sempre do lado direito, eu multiplico todas as grandezas entre si, gente. Então, agora aqui é só fazer a multiplicação, né? Fazer a tesourinha e
calcular o valor de x. Eu posso simplesmente simplificar, por exemplo, eu corto esse 0 com esse 0, aqui sobrou 15, aqui ficou 40. Eu posso cortar esse 4 com esse 40, aqui ficaria 10, né? Lembrando que eu posso também aplicar a tesoura, eu multiplico x vezes 150 vezes 4, aí eu posso passar esses dois aqui para lá multiplicando 2, né? 400 vezes 3 vezes 2, depois eu passo esse 150 vezes 4 dividindo e eu obtenho o valor x igual a 4. Esse cálculozinho matemático a gente já viu em equações do primeiro grau. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Em 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros fazem 960 tortas. Em quantos dias 4 confeiteiros poderão fazer 320 tortas? Então vamos pegar essa primeira linha aqui que diz que 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros vão fazer 960 tortas. Como ele quer saber em quantos dias, o x vai estar aqui, ó, gente. 4 confeiteiros aqui embaixo e 320 tortas aqui embaixo. Lembrando que sempre a coluna deve ter o mesmo elemento, tá? A mesma grandeza. Então o que acontece aqui? Ó? Vou comparar sempre em função da coluna do x. O objetivo é fazer tortas, né? Então nós temos que pensar assim, ó, se 12 confeiteiros vão levar 6 dias para fazer uma torta, se eu tiver menos confeiteiros, obrigatoriamente eu vou levar mais tempo para fazer. Com menos gente trabalhando, eu vou levar mais dias para fazer essa torta. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Agora eu esqueço essa coluna de confeiteiros aqui e penso só na coluna de dias e na coluna de tortas. Vejam que para fazer 960 tortas, eu vou levar 6 dias. Se eu fizer menos tortas, eu vou levar menos dias. Então, menos tortas, menos dias. Logo, as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Quanto mais tortas eu faço, mais tempo eu vou levar. Bem, agora é só montar a coluna do x, eu copio como ela está, 6 sobre x. Essa aqui, o 12 e o 4, que ela é inversamente proporcional a essa aqui, eu copio invertida. E as tortas aqui, que é a coluna também diretamente proporcional, eu copio como ela está, 960 em cima e 320 embaixo. Então agora é só calcular aqui o valor de x. Eu vou levar 6 dias para fazer nessas circunstâncias aqui. Ok, então chegamos ao final de mais uma aulinha. Nós falamos sobre regra de três composta. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com questões um pouco mais difíceis, tá? Então, até lá! E não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal aqui, gente. É só clicar no banner e inscrever-se, esse bannerzinho vermelho que está aqui embaixo. Se gostou do vídeo, mete um like. Se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade que nós vamos sempre procurar responder a sua dúvida, tá bom? Então, grande abraço!